verificado o quórum regimental de que trata a Portaria 145/2017 e com amparo na Portaria 158/2020, eu, Francisco José de Oliveira Silva, presidente da segunda Câmara de Julgamento do Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 18ª sessão ordinária virtual de 7 de abril de 2021. Gostaria de indagar à secretária Silvana e aos conselheiros se há alguma observação a ser feita na ata da sessão anterior. Não, presidente, já foram feitas, né? Então, as observações já foram incorporadas à redação da ata, então está aprovada a ata da 17ª sessão ordinária virtual de 6 de abril de 2021. Gostaria de indagar a Silvana também se há alguma resolução disponibilizada para leitura. Não, ontem não. Gostaria de indagar aos senhores conselheiros se tem alguma observação com relação a alguma resolução disponibilizada para correção. Não, então, todas as atas, as resoluções disponibilizadas estão aprovadas. Dando início à nossa ordem do dia, hoje nós teremos 4 processos. Os 3 primeiros são da Vicunha Texto, e em todos os 3 a doutora Keliane Almeida fará a sustentação oral das razões recursais. Então, pela ordem do dia, processo de recurso 1, 1825/2018, AI 2018-02289. Recorrente, Vicunha Texto S.A., recorrido, Seju. Relatora, doutora Elineide Silva e Souza. Presente a doutora Keliane Almeida e também o doutor Biratã Ferreira de Andrade, procurador do Estado. Com a palavra a relatora, doutora Maria Elineide. Obrigada, senhor presidente. Eu até pergunto assim, se o processo do doutor Leilson, que é falta de escrituração, não, ou vamos fazer tudo separado, é? É da mesma ação. Eu ia fazer essa intervenção no sentido de que as autuações, elas têm o mesmo fundamento, que é de não escrituração de documentos fiscais, só que o da doutora Elineide são notas fiscais, e os meus são os conhecimentos de transportes vinculadas a estas notas fiscais. E aí, a argumentação da defesa no recurso, ela serve para as duas hipóteses da autuação. Pronto, então eu vou indagar a doutora Keliane se tem alguma objeção em fazer a votação dos 2 processos em conjunto, e também o doutor Biratã, desde que não haja nenhum prejuízo de natureza processual. Doutora Keliane, há algum problema em fazer a relatoria em conjunto dos processos em votação? Não. Sem objeção. Doutor Biratã, alguma objeção? Não, presidente. Então a doutora Elineide vai fazer o relato, e o doutor Leilson depois fará o relato do processo de relatoria dele com as observações pertinentes. Obrigada, senhor presidente. Então, como foi mencionado, esses 2 processos, eles tratam da falta de escrituração. Eu vou relatar são de notas fiscais. O presente processo trata de falta de escrituração de documentos fiscais eletrônicos, notas fiscais de 2013. O agente do fisco aponta como dispositivos infringidos os artigos, ou melhor, o artigo 276G1 do decreto 24569/97 e indica a penalidade prevista no artigo 123.3G da Lei 2.670/96, alterada pela 16.258/2017. Na informação complementar, folhas 3 a 5, o agente do fisco esclarece que constatou, por meio do cruzamento dos dados das notas fiscais destinadas e a FD do contribuinte, que o mesmo deixou de escriturar diversos documentos fiscais na FD no exercício de 2013. Emitiu um termo de intimação, número 2017, 15.737, oportunizando a empresa a comprovar a escrituração, que o contribuinte veio e comprovou parte das notas fiscais, justificando que os documentos restantes, ou seja, aqueles que não estavam escriturados, não se referem a operações realizadas,
porém, todas as notas, aí ele fala, porém, todas as notas fiscais elencadas preenchem os requisitos de validade e eficácia, estando perfeitamente de acordo com a legislação, conforme foi possível observar nas consultas realizadas junto ao portal fiscal da nota eletrônica, que foram excluídas as notas fiscais que tiveram o efetivo registro comprovado na FD. O processo está instruído, né, com os documentos necessários, e aí o contribuinte vem aos autos, folhas 39 a 77, argumentando resumidamente o seguinte, que a autuada apresentou resposta ao termo de intimação número 2017, 15737, onde comprova os lançamentos das operações de entrada de mercadoria em sua escrita fiscal, e com relação a outros documentos que não possuem nenhum registro fiscal, contábil, financeiro da existência dessas operações. Todavia, o agente do fisco entendeu por acatar somente parte dos documentos fiscais. Requer a nulidade do lançamento, por cesseamento ao direito de defesa, pois não há identificação das supostas notas fiscais não escrituradas e a não disponibilização dos arquivos e dos documentos fiscais. A inexistência de descumprimento por parte da autuada de qualquer obrigação acessória, alega ainda a ilegalidade e a nulidade da multa aplicada. Afirma desconhecer essas operações consubstanciadas nas notas fiscais que foram faturadas em nome da impugnante. Alega a imprestabilidade do levantamento fiscal para demonstrar a ocorrência da infração tributária. Requer a realização de perícia técnica e uma posterior juntada de documentos. Requer também a decadência dos meses de janeiro e fevereiro de 2013, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. De forma, requer a redução da penalidade pecuniária, ou seja, da multa, nos termos do artigo 112, 2 e 3 do CTN, pedindo a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 8D, ou 126, todos da Lei 2.670/96. Requer também a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, 3 do CTN. O processo é encaminhado à célula de julgamento, onde o julgador monocrático decide pela procedência do lançamento, folhas 108 e 113, com fundamentos no artigo 276, parágrafo 3º, e 276G, 1 do decreto 24569/97. Intimado da decisão de primeira instância, apresenta recurso ordinário, ratificando as razões da defesa, ressaltando, e aqui também farei de forma resumida, considerando que encontra-se presente a doutora Keliane para fazer a defesa, que não infringiu as normas do decreto 24569/97, requer a nulidade do lançamento, mantém, né, o pedido de nulidade do lançamento por cesseamento ao direito de defesa pela não identificação das notas fiscais não escrituradas e não disponibilização dos arquivos e documentos fiscais. Argumenta ainda a total ausência de elementos probantes que fundamentem a constituição do crédito tributário. Argue a necessidade de uma interpretação mais favorável à aplicação da penalidade nos termos do artigo 112, 2 e 4 do CTN, que inexiste descumprimento de obrigação tributária de natureza acessória e a ilegalidade e nulidade da multa aplicada. Informa que a autuada apresentou documentos comprobatórios da não ocorrência da infração na sua totalidade. Primeiro, indicando a data dos registros nas notas fiscais da FD, e com relação a outros documentos, que prova de que a
contribuinte não possui nenhum registro fiscal, contábil ou financeiro da existência da operação através da nota fiscal relacionada. Isso ele fez numa planilha desde o termo de intimação. Em alguns documentos foi colocado o dia da escrituração, e em outros a empresa vem e alega que desconhece aquela operação e que não tem nenhum registro fiscal ou contábil financeiro daquela nota. A autuação decorreu de mero batimento eletrônico entre as informações constantes nos arquivos das notas fiscais declaradas por terceiros em favor da recorrente e a FD da autuada. Neste aspecto, inexiste prova de concretização da operação. A imprestabilidade do levantamento fiscal para demonstrar a ocorrência da infração tributária. O agente do fisco não considerou também que parte das operações foram anuladas e a operação foi substituída por outro documento fiscal. Argui o alto grau de abstratividade e generalidade do relato do auto de infração e a ilegalidade do arbitramento da base de cálculo. Ratifica a necessidade de perícia técnica e a juntada posterior de documentos, e também ratifica o pedido de decadência dos meses de janeiro a fevereiro de 2013. Se a Câmara entender de forma diversa, requer a aplicação como forma alternativa da penalidade com base no artigo 123.8d ou 126 da Lei 2.670/96, e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151.3 do CTN. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer 238/2020, encontra-se nos autos as folhas 156 e 158, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento e confirmar a decisão de procedência de primeira instância. Eu deixo o parecer mais para o doutor Biratã, que se encontra presente. De forma resumida, é este o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Elineide. Doutor Leilson, com relação ao processo de sua relatoria, tem alguma observação a fazer? Presidente, os argumentos são os mesmos. Eu só não percebi que há um pedido de enquadramento de multa, né, para o 123, 1D ou 126. No máximo, mais... No meu tem esse, né? E aqui, só para facilitar um pouco, assim, o posicionamento do doutor Biratã, e também até a fala da doutora Keliane, só uma informação: as notas fiscais, o agente do fisco aplicou o 123.3G na redação originária, ou seja, 10% do valor da base de cálculo. Ontem eu separei as operações tributadas das não tributadas, só que quando a gente faz o cálculo e enquadra a penalidade à época dos fatos geradores, ou seja, uma vez o valor do imposto para as tributadas e 126 para as não tributadas, essa parte do 3G, uma vez o valor do imposto, dá um valor superior a 10%. Pouca coisa, mas dá. Por isso que talvez ele tenha aplicado o 120, o 3G na redação originária, porque é mais benéfico, né, na redação atual, porque é mais benéfico para o contribuinte. Só para poder situar. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, doutor Elineide. Obrigado, doutor Leilson. Com a palavra, o doutor Biratã Ferreira de Andrade, procurador do Estado. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente, conselheiro, doutor Keliane, doutora Silvana. Presidente, conselheiros, no caso, vou começar aqui na leitura do parecer, já em relação ao procedimento em si, já que a parte, né, ela questiona o procedimento realizado sob o ponto de vista da validade e eficiência, e também de que não teria provas suficientes, né, para convalidar esse lançamento. E aí, no parecer, na folha 3 do parecer, diz o seguinte: consta as folhas 29, CD com todas as informações relativas à infração praticada: origem, destino, destinatário, chave de acesso,
número dos documentos fiscais, valores e datas, possibilitando ao contribuinte exercer plenamente sua defesa, e as folhas 14 consta a R com a relação da documentação enviada ao contribuinte, porque também tem uma argumentação aí de que não teria recebido a documentação, alguma coisa nesse sentido. Então, esse trecho aqui destaca essas folhas 14, onde constou a R com a relação à documentação enviada. A defesa alegou que a recorrente não deixou de escriturar os documentos fiscais relacionados pela fiscalização e que o levantamento realizado não se presta a demonstrar a infração alegada. E aí, nesse sentido, pugnou pela nulidade. Não há como acatar tal pedido, pois o método adotado quanto ao cruzamento de dados provenientes dos relatórios oriundos do laboratório fiscal entre os documentos fiscais eletrônicos destinados ao contributo fiscalizado e os documentos não escriturados em sua FD, enquanto se devidamente amparado nos termos do artigo 82, parágrafo 2º e 85 da Lei 12.670/96. Sendo esse tipo de levantamento já bastante comum, né? A gente já tem analisado vários processos dessa natureza, acatando a validade e legitimidade desse tipo de levantamento com base no dispositivo legal ora citado. Então, ao contrário do que alega o contribuinte, há elementos, sim, de provas suficientes para comprovar a ilicitude, razão pela qual a nulidade arguída ela deve ser afastada. Tem também a preliminar de decadência, eu não sei se em relação aos dois processos, mas, de qualquer forma, ela tem como fundamento a aplicação do 150, parágrafo 4º, que, como nós sabemos aqui, não se aplica no caso vertente, tendo em vista que se trata de falta de escrituração, nessa circunstância, um descumprimento de obrigação acessória, aplicando-se, portanto, o artigo 173.1 do CTN, né? Lançamento de ofício. E, por fim, tem um pedido de perícia, né, que ele, a princípio, é afastado, no parecer, tendo em vista que o contribuinte ele não apresentou provas nem argumentos capazes de desconstituir o feito fiscal, limitando-se a um pedido genérico, a fim de contraditar a autuação. E aí, a gente observa aí, até pelo relato, que a parte, em um dos seus argumentos, fala que parte das operações foram anuladas e tudo mais, mas não trouxe nada de concreto em relação a isso. Então, assim, caso algo tivesse que ser apresentado, a parte poderia ter apresentado alguma comprovação, algo que indicasse algum tipo de anulação, algo que pudesse modificar ou alterar o lançamento. E também não vislumbrando qualquer tipo de abstração, também, como alegou a parte, no levantamento fiscal realizado. Então, diante dessas considerações, em suma, para ambos os processos, senhor presidente e senhores conselheiros, nós estamos aqui adotando parecer da assessoria tributária, no sentido que seja negado provimento ao recurso, confirmando a decisão de primeira instância de procedência. Sim, em relação também à questão da penalidade, como muito bem observou a conselheira relatora, a doutora Marília Lineide, tendo em vista que, neste caso, pela sua análise, a aplicação do 123.3G de forma, na sua redação atual, então, retroagindo aos fatos da época, seria mais benéfico, né, que ela fez essa análise em relação ao valor do imposto e tudo mais, fez essa conta, então, aí, nesse caso, realmente, deve prevalecer o 123.3G na redação atual. Então, por hora, são essas considerações, senhor presidente. Obrigado, Tubiratã. Dando seguimento do processo, com a palavra a doutora Keliane Almeida. Obrigada, presidente. Obrigada a todos. Bom dia.
Primeiro, gostaria de dizer que essa é uma honra para mim, né, estar aqui hoje sustentando oralmente esse caso. Dizer também que é a primeira vez, né, que eu faço sustentação oral e que só aumenta, né, a honra e a alegria de estar aqui hoje. Com relação ao caso, como bem tratado pela relatora, esse auto, os dois, né, tratam de ausência de escrituração com relação a notas fiscais e a conhecimento de transportes. Em ambos, a documentação realmente é basicamente a mesma. Nós alegamos, em um primeiro momento, a nulidade do auto por cesseamento do direito de defesa, né? Então, apesar da presunção de legitimidade dos atos administrativos, o auto de infração discutido aqui, ele tem máculas do ponto de vista da empresa. No primeiro momento, a questão relativa à base de cálculo. É imputado um valor de R$ 1.120.649,29, onde esse valor ele não aparece discriminado em nenhum momento, não fala, apesar da fala da informação complementar do auto de infração, o auditor ele fala que parte das justificativas foram aceitas, mas parte não. No entanto, não há como a empresa se defender de uma fundamentação que ela desconhece. Então, não foram mencionadas quais as notas fiscais não escrituradas, onde não se reconheceu a argumentação dessa recorrente, certo? Então, sendo assim, o auto seria nulo por ofensa ao direito de defesa dessa empresa, certo? Logo, não é possível, então, que ela se defenda. Diante disso, nós verificamos essa ausência de elementos probatórios também com relação ao direito dessa autuante, a ofensa, né, na verdade, do regulamento do ICMS. E, então, resta comprometida a credibilidade dessa autuação, e assim, nós entendemos pela extinção desse auto de infração, pela declaração da sua nulidade. Perdão, estou um pouco nervosa. Com relação ao outro argumento, né, sobre a inexistência do descumprimento da obrigação tributária. A empresa desconhece parte, como foi justificado, como bem disse a relatora. Desde o início, no termo de intimação, a empresa compareceu aos autos, informando a documentação necessária e trouxe o planilhamento das notas fiscais, com justificativas pelas quais algumas notas não estavam aparecendo no relato, na documentação apresentada pelo laboratório fiscal, e algumas delas justificou, tendo comprovado a ocorrência da escrituração, e em outros momentos informando o desconhecimento daquelas operações. É importante dizer que, com relação aos documentos relacionados às operações que a empresa desconhece, é complexa a prova relacionada a evento negativo. Então, em processo civil, é até chamada de prova diabólica, né? Com relação a como se prova fatos que não ocorreram, né? Como a autoridade fiscal, o ato administrativo, ele goza da presunção de veracidade. Então, o auditor fiscal, no ato da sua fiscalização, ele deve trazer toda a comprovação necessária e de que disponha para que prove o fato positivo, a ocorrência do fato gerador e a ocorrência da infração. Nesse caso, a empresa desconhece. Então, como a empresa desconhece as operações, e como ela poderia comprovar a não ocorrência dessas operações se seria uma prova diabólica, não é mesmo? Então, a empresa, o fisco, ele dispunha de uma diversidade de outros meios para comprovar a existência ou não. Ou ainda, como foi um dos pedidos aventados, né, desde a impugnação, no primeiro momento, a realização de perícia. A empresa se colocou inteiramente à disposição de uma realização de perícia, de modo a que fosse cabalmente demonstrado a inocorrência dessas operações. Então, não é o fato de que o número da identificação de uma nota fiscal apareceu,
nos documentos que foi realizado um batimento, né, entre a documentação fiscal dessa empresa, da empresa Vicunha e das empresas vendedoras. Então, não é o fato de que essas notas fiscais tenham aparecido em nome dessa empresa nos documentos fiscais da outra, que significam que realmente aquela operação foi concretizada. Existem outros fatos diversos que podem culminar nessa situação, como, por exemplo, um estorno, um extravio de mercadoria, um cancelamento posterior à emissão de nota fiscal, enfim. Sendo assim, nós também sustentamos que o ato administrativo da autuação, né, o auto de infração, ele também não deve prevalecer por ausência da investigação devida dos fatos e dos documentos fiscais da impugnante. Logo, é ausente a sua motivação, né, a comprovação do fato gerador não foi identificada, então, haveria, então, uma nulidade absoluta, uma causa de nulidade absoluta. Nós frisamos ainda que, dadas essas circunstâncias, foi arbitrária a autuação, uma vez que a infração apontada, não tendo sido corretamente fundamentada e por dizer respeito a uma prova negativa, coloca a empresa em uma situação excessivamente onerosa e novamente impossibilita o seu direito à defesa. Com relação à abstratividade e à generalidade do relato da infração, em processo administrativo, é notória a necessidade da busca pela verdade material. Não é? Então, como observado, esse princípio não foi seguido pela autoridade fiscal, a exemplo da ausência de uma fiscalização efetiva, sem a averiguação de toda a documentação necessária antes da autuação, da consequente ocorrência de uma presunção de infração e da determinação de uma base de cálculo de maneira totalmente imprecisa, sem clareza sobre de onde foram retirados esses valores envolvidos, entre outros elementos. Sendo assim, nós concluímos que ou desobediência ao processo administrativo fiscal com relação a todos os argumentos até aqui já dispostos, a autoridade fiscal se utilizou de uma série de irregularidades quando da autuação. Logo, o auto fiscal não deve prevalecer e deve assim ser considerado totalmente improcedente. Por fim, com relação ao pedido de decadência, o prazo decadencial, ele teria, o auto de infração, ele foi lavrado em fevereiro de 2018, logo retroagindo os 5 anos anteriores ao auto de infração, nós teríamos aí uma decadência dos meses de janeiro e fevereiro, certo? Com relação ao ano de 2013, que foi o ano da apuração, o ano da fiscalização, né? Foi fiscalizado, na verdade, o ano de 2013, entre janeiro e dezembro. Logo, por conta da aplicação do prazo decadencial, os prazos de janeiro e fevereiro estariam não estariam abrangidos por esse prazo, certo? Então, é isso. Eu agradeço a todos. Obrigada. Obrigado, doutora Keliane. Senhores conselheiros e conselheiras, o processo está em debate. Os processos, aliás. A doutora Elineide pediu a palavra, depois o doutor Wander. Doutora Elineide. Obrigada, doutora Keliane, sua apresentação foi muito boa, certo? Agora, assim, alguns pontos que eu verifico, né? Com relação à questão da base de cálculo, né? Das notas fiscais, essa base de cálculo está definida nas folhas 25, 26, 27 e 28. Na informação complementar, o agente do fisco, ele esclarece que apresentou à empresa o direito de apresentar uma justificativa, e a empresa apresentou. Algumas notas, a empresa indica a data da escrituração, e essa data ele acatou, foi lá na FD, verificou e excluiu essas notas. Essa planilha da intimação também encontra-se dentro dos autos, e tem um CD com essa planilha, onde tem a nota fiscal, né, com a identificação do ID, do remetente, da operação, da data de entrada, e também a justificativa da empresa. Aí, o que foi que ele fez? Aquelas notas que estavam escrituradas,
ele acatou. Aquelas que a empresa disse que desconhecia a operação, ele não acatou porque a empresa desconhecia e não, assim, não foi apresentada uma prova de que realmente aquela operação não aconteceu. Olhando essa planilha, a planilha das notas que estão autuadas, não que está nas folhas 25, como eu falei, a 28, muitas são assim, devolução de venda. Por exemplo, a empresa daqui vendeu para outra empresa, e a empresa de lá não está devolvendo essa devolução. Então, há referência até do número da nota de venda, né? Então, com relação a isso, eu entendo que foi feito, sim, o agente do fisco esclarece na informação complementar, deu a oportunidade à empresa e consta, ele coloca até assim, como relação final das notas que não foram comprovadas a escrituração. Aquelas que foram comprovadas, ele já retirou da base de cálculo, que aí, no caso do meu auto de infração, que são das notas fiscais, e obviamente o auto mais de valor elevado, totaliza R$ 1.120.649,25. Estão nessas folhas, né? Então, eu vejo que o agente do fisco apresentou, sim, as provas, né, para a autuação. E a perícia eu também até entenderia levar para uma perícia se agora tivesse trazido algum elemento, porque ela tem uma hora que fala assim, que poderia ter sido uma nota de cancelamento, mas também não indica nenhuma nota. E a nota tinha sido de venda, emitida e logo em seguida cancelado, só que não trouxe nenhum exemplo. E indo na planilha, a gente vê remessa de vendas, vê devoluções de venda, transferência entre filiais, entre matriz e filial, ou entre filiais, então não dá para assim, a gente entender pela realização de uma perícia, porque não tem elementos para fazer algum batimento ou alguma comprovação. E desde a defesa que a parte pede a perícia, mas não apresenta nada. Então, assim, resumidamente, é esse o meu entendimento. E por último, com relação à questão da aplicação da penalidade, que também pede a do 126, termina sendo o mesmo percentual da penalidade agora, 10%, o 3G. E foi aplicado na redação originária, porque quando a gente aplica na redação originária, dá um pouquinho maior, pouca coisa. Ó. Eu fiz aqui os cálculos, daria a penalidade daria 112.498, né? E a autuação é 112.064,93, então pouca coisa. Então, daí porque a necessidade de aplicar com a alteração da 16.258. É só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Inês. Para o doutor Wander, acho que depois o doutor Leilson quer falar. Doutor Wander, primeiro. Bom dia, senhor presidente. Eu gostaria hoje de cumprimentar a todos em nome da doutora Keiliane Almeida, que muito nos honra com a sua estreia, com o seu brilhantismo e demonstrando total responsabilidade no seu mistério. Parabéns, doutora Keiliane. Senhor presidente, na realidade eu gostaria de fazer duas indagações à relatora, mas a primeira delas já foi prontamente respondida em relação à planilha que está acostada aos autos. E a segunda que remanesce é apenas uma dúvida, que a parte alega em um determinado ponto que em algumas operações teriam sido anuladas. A parte traz alguma prova dessa alegação? Não, doutor Wander, foi isso que eu senti falta para deferir uma perícia nesse sentido. É alegado e não é juntado nenhuma nota fiscal e a outra nota fiscal que anulou aquela venda. Por exemplo, se uma venda lá que tinha sido enviado para cá, e ao mesmo tempo a emissão consecutiva de uma nota da própria emitente, não apresenta nada. Porque o que me chamou mais a atenção é porque na relação final do auditor, inclusive, tem nota fiscal emitida por um outro estabelecimento da própria companhia, né?
existe nota fiscal no levantamento que é emitido, por exemplo, Vicunha Têxtil SA, unidade 5. Eu mencionei essa nota de transferência. Isso, ou seja, são notas realmente do mesmo grupo econômico, né, na mesma companhia, só emitidas por estabelecimentos. Ou seja, poderiam ser realmente comprovadas caso houvesse algum equívoco aqui na autuação. Ok, muito obrigado, senhora relatora. Obrigado, doutor Wander. Doutor Leilson, com a palavra. Presidente, eu só queria, antes de mais nada, reforçar as palavras aí do doutor Wander em relação à atuação e não autuação, né, da doutora Keliane no seu mistério de fazer a sustentação oral. Dizer para ela que ela o fez de forma muito contundente, densa, trazendo todos os argumentos necessários dentro do ponto de vista da defesa, para que pudesse influenciar aqui nos conselheiros, no sentido da resolução do litígio. Acho que se a sua estreia, se foi hoje a sua estreia, como bem dito. Leilson, sem áudio. Presidente, estava sem o áudio. Bom, eu queria só reforçar aquilo que o doutor Wander Uchoa falou, né, da estreia da doutora Keliane aqui fazendo sustentação oral, né, e o fez de forma muito auspiciosa, trazendo seus elementos que dão sustentação à sua defesa, que dão sustentação à sua argumentação, dizer que isso serve de estímulo para que, a partir de agora, ela possa fazer com mais frequência, porque, digamos que ela foi aprovada com louvor nesse seu mistério aqui inicial. Voltando ao aspecto da autuação, presidente, como meu auto-infração se refere aos conhecimentos de transportes, né, que são vinculados a essas operações ditas não reconhecidas pela empresa, não tem jeito, tem que entrar também na verificação, lá na autuação da doutora Elineide, que foi a relatora, né, e os arquivos são comuns, né, CDs são comuns dos documentos fiscais e dos conhecimentos de transporte. Então, eu verifiquei que, de todas essas argumentações, aqui talvez me trouxe alguma dúvida, era a questão de que essas operações tinham sido anuladas. Essas operações de não ocorrência, aqui nós já temos, já as alegações, e aí me parece que é comum nas câmaras, da questão da prova negativa, porque se tem, inclusive, acho que até de uma autuação contra a própria Vicunha, mas era outro escritório de advocacia, no ano passado, que eu fui o relator, a gente tratou das questões de exemplos de comprovações de não ocorrência que tinham ocorrido em outros processos, como a própria declaração do emitente da nota fiscal, a própria empresa tomar alguma atitude contra essas empresas emitentes, tais como notificação extrajudicial, para que se explicasse por que dessa emissão contra a Vicunha, já que a Vicunha não tinha feito a operação, ou mesmo a abertura de processo de ações penais, boletim de ocorrência, ou seja, há um manancial de procedimentos que algumas empresas têm tomado, né, nesse sentido que demonstra para a Câmara, para o julgador, que efetivamente ela não participou daquela operação, que estaria sendo utilizada a sua inscrição para deslocamentos daquela mercadoria para um outro contribuinte, né? Então, assim, tem elementos para fazer essa desconstituição? Tem. E a parte recorrente, ela não trouxe nenhum elemento nesse sentido. Mas, voltando ao aspecto que mais chama a atenção, era a questão de operações que teriam que ser anuladas, né? Aliás, operações que que tinham sido anuladas, e por isso que elas não ocorreram. Aí eu fui verificar os arquivos lá dos autos de infração da doutora Elineide, no que diz respeito, inclusive o arquivo que foi destinado à empresa, que a empresa retorna com as observações, eles estão até em vermelho e tal. E eu verifico que todas essas
operações, elas estão no status autorizada, que é o status 100, ou seja, todas aquelas operações perante o Sistema Nacional Portal da Nota Fiscal Eletrônica, vocês estão me escutando? Estamos sim, Toleilson. Pode continuar. E teve alguns aqui que fechou aqui não estou vendo o vídeo, mas tudo bem. Então, assim, eu verifiquei que todas as operações estão autorizadas, ou seja, elas não foram anuladas, não foram canceladas, né? Então, elas ocorreram efetivamente. Dado que, se tivessem sido anuladas, ou teria ocorrido o cancelamento, né, dentro daquele prazo que é dado, de 24 horas, ou então teria tido uma operação de anulação, né, com a emissão de uma nota fiscal de entrada lá pelo emitente. Inclusive, acho que nós julgamos isso segunda ou terça-feira, caso nesse sentido, em que a empresa demonstrou que houve anulação de operações, né, acho que no mês passado, né, houve anulação, houve a emissão de nota fiscal de entrada para anular aquela operação anterior, já que tinha passado o prazo para fazer o cancelamento. Então, também nesse aspecto, eu não vi lograr êxito com as vendas da doutora Keliane, a argumentação da recorrente. Também, sobre esse aspecto que me chamava a atenção, outro aspecto era a questão saber das operações tributadas e não tributadas. Eu percebi que havia operações tributadas e não tributadas, né? E aí, fazer uma certa separação para aqueles que entendem, né, que nas tributadas seria o 3G, uma vez o valor do imposto, já não tributada, seria o 3G combinado com 126, ou só o 126 de forma autônoma. E aí, eu esperei essa fala da doutora Elineide, que era justamente para verificar, já que eu não tinha feito esse cálculo, já que o meu é conhecimento de transporte, não são os documentos fiscais, e aí a tributação da prestação de serviço de transporte, ela segue a tributação da mercadoria. Então, assim, mas pelos esclarecimentos trazidos para a doutora Elineide, evidenciando que a aplicação da nova redação da lei, por isso que não se trata de retroatividade maligna, mas sim benigna, ela fica no patamar melhor para a empresa do que se aplicar a redação originária. E, nesse sentido, presidente, eu encerro aqui a minha fala, corroborando a inteligência dos argumentos da Procuradoria e da conselheira Elineide, no sentido de que também eu não vi nenhum elemento trazido pela parte que pudesse desfazer as autuações e também o pedido de perícia, já que no pedido de perícia, a parte mesmo, ela traz, dizendo que vai posteriormente fazer a anexação de documentos, etc., né? E ela não faz, pugna pela posterior juntada de documentos fiscais, não, mas ela traz só argumentações, mas não traz documentos que dê consubstanciação a essas argumentações, e que foi de forma muito bem apropriada, afastada no parecer da assessoria processual tributária, que foi acolhida aqui pela Procuradoria. Presidente, eram essas as minhas manifestações. Obrigado, Toleilson. Senhores, o processo está em discussão. Necessita algum esclarecimento adicional? Doutora Luz? Presidente, na verdade, apenas ratificando o que foi antecedido com relação à questão de prova. Enquanto conselheiros, nós ficamos de mãos atadas quando o contribuinte não faz. Em relação a entendimentos de que essa prova teria que ser feita anteriormente ao início da ação fiscal, mas se você, ainda assim, durante o processo administrativo, você apresenta elementos que possam, sim, ensejar uma perícia, isso é importantíssimo. E essa Câmara, nas minhas participações, sempre que isso acontece, a tendência é sempre a de se averiguar a verdade material. Então, é importante, a gente sabe que o contribuinte de grande porte, às vezes o próprio advogado tem essa dificuldade, mas isso nos deixa realmente de mãos atadas quando, no curso do processo,
o contribuinte apenas alega e não traz indícios que pudessem ensejar a realização de uma perícia, apenas para ratificar esse entendimento com relação à realização de perícia. Aliás, com relação à negativa de realização de perícia, quando nenhum elemento nos faz convencer a respeito da sua necessidade. Doutora Lúcia, creio que todos já estão suficiente aptos a votar no processo, mas antes que da doutora PGS, quer fazer alguma... Não, presidente. Obrigado. Doutora Keliane também quer fazer mais alguma consideração final antes da votação? Também não, presidente. Obrigada. Tá certo. Então, senhores, vou colher o voto. Como há diversos pedidos, né, de decadência, nulidade, eu vou votar separado cada um para até facilitar na feitura da resolução. Primeiro, com relação à decadência, como vota a doutora Elineide? Senhor presidente, eu afasto o pedido de decadência com base no artigo 173.1 do CTN, considerando que se trata de obrigação acessória, né? Com base com fundamento no artigo 149 do CTN também. Doutor Leilson, com relação à decadência, como voto do processo da doutora Elineide e no seu processo. Presidente, também acolho a mesma argumentação da doutora Elineide. Doutor Wander? Acompanho os relatores, senhor presidente. Doutor Marcos? Com os relatores, presidente. Doutora Luz? Com os relatores, presidente. Doutor Henrique? Acompanho os relatores, senhor presidente. Existe depois um pedido de nulidade, processamento de defesa, por falta de indicação das notas fiscais que foi objeto da autuação e também por não identificação da base de cálculo. Juntar os dois e não só como processamento de defesa. Doutora Elineide? Eu também afasto, né, considerando a existência de CD e de planilha, com o demonstrativo das notas fiscais, objeto da autuação, eu afasto, senhor presidente. Doutor Leilson? Presidente, também no meu auto de fração consta o CD e consta a planilha indicando os documentos que não foram efetivamente selados. Doutor Wander? Efetivamente escriturados. Acompanho os dois relatores, senhor presidente. Doutor Marcos? Com os relatores, presidente. Doutora Lourdes? Com os relatores, presidente. Doutor Henrique? Acompanho os relatores, senhor presidente. Também a doutora Keliane suscitou a nulidade por ausência de motivação do ato administrativo, né? E ilegalidade e nulidade da multa. Eu acho que isso aqui já é mérito. Mas e com esse argumento de ausência de motivação do ato administrativo? Doutora Elineide? Senhor presidente, eu afasto, né, a ordem de serviço já é a própria motivação e dos valores e da base de cálculo, assim, da infração, estão todos fundamentados no auto de infração, afastada. Doutor Leilson? Presidente, afasta que, na verdade, além dessa argumentação da doutora Elineide, é que a parte que alega essa não fundamentação também por falta de provas, mas todos os documentos probatórios estão anexados à autuação. O presidente afasta também. Doutor Wander? Acompanho os relatores, senhor presidente. Doutora Lourdes? Não, doutor Marcos? Peço. Com os relatores, presidente. Doutora Lourdes? Acompanho os relatores, presidente. Doutor Henrique? Também acompanho os relatores, senhor presidente. Dando seguimento aqui, eu creio que desconhecimento das operações, isso é mérito, né? Perícia agora. A perícia, então. Qual é o pedido de perícia? Eu afasto com base no artigo 97.1.3 da Lei 15.614, ou seja, não foi trazido nenhuma contraprova, nem nada que pudesse ensejar dúvidas fundamentadas. Doutor Leilson? Da mesma forma, presidente. Afasto. Doutor Wander? Com os relatores, senhor presidente. Doutor Marcos?
Com os relatores, presidente. Doutora Lourdes. Com os relatores, presidente. Doutor Henrique. Acompanho os relatores, senhor presidente. Pronto, eu creio que as demais situações sejam mérito, descobrimento de operações, reenquadramento de penalidade. Então, no mérito, abordando esses dois aspectos. Como votos os relatores? Após afastar as preliminares, no mérito, eu conheço do recurso ordinário, nego-lhe provimento e confirmo a decisão condenatória de primeira instância com aplicação do artigo 123, 3G, da Lei 2.670, com redação dada pela 16258/2017. Que é mais benéfica para a parte, não é isso? É mais benéfica para a parte do retroatividade benigna, né? Doutor Leilson, como vota? Presidente, em mesmo sentido. Doutor Wander? Senhor presidente, aqui como já é de conhecimento da Câmara, né, eu voto por conhecer do recurso, negar-lhe provimento, mas em relação à penalidade, eu voto pelo reenquadramento no artigo 123, 8L. Que é 2% do valor da operação limitado a 1.000 FIIs, não é isso? Exatamente. É como voto, senhor presidente. Doutor Marcos? Presidente, eu voto com o primeiro voto divergente, doutor Wander. Doutora Luz? Presidente, eu vou acompanhar o voto divergente, justificando a minha mudança de entendimento, porque ontem, ao me deter sobre a resolução do julgamento, não me convenci dos argumentos da minha decisão que eu havia expressado, então, a minha interpretação, a mudança da minha interpretação se deu por revisitar o artigo 112 do CTN. E, diante disso, me convenço e passo a acompanhar o voto divergente. Doutor Henrique? Presidente, acompanho os relatores. Então, verificado o empate com relação somente à aplicação da penalidade. Nesse tocante, essa presidência tem se manifestado pela manutenção da penalidade existente na 123, 3G da Lei 2.670, com nova redação dada, no caso, pela 16.250 de 2017. Então, por ser específica para o caso em análise. Então, essa decisão de não reenquadrar por conta dessa penalidade já aplicada pela fiscalização é específica. Com relação a esse tema, eu gostaria só de informar os seus conselheiros que realmente está em debate na Câmara Superior, no Conselho Pleno, para a edição de súmula. Enquanto não é editada a súmula, essa presidência mantém o entendimento. Uma vez editada a súmula, e se for nesse sentido de 8G, nos quedaremos em observá-la. Mas, no entanto, como não há um consenso nessa questão, não aplica o reenquadramento no presente caso. Então, verificado, concluída a votação, então declaro que a procedência da autuação, conhecimento do recurso ordinário, negar provimento para confirmar a decisão condenatória da primeira instância nos termos do parecer adotado pelo representador do PGE. Esta decisão para os dois primeiros processos. Senhores, vamos dar um intervalo de 10 minutos para retomar o próximo processo. Tudo bem?